Livro de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. É um versículo curto, mas muito poderoso. Eu vou ler com vocês aqui em cima. Diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Um texto curto, mas que carrega algo poderoso nele. Jesus, para vocês entenderem o cenário de quando Jesus diz isso, Jesus estava perto para se entregar no Calvário. Eram ali seus últimos momentos com os seus discípulos, fisicamente. Porque Jesus deixaria de caminhar ao lado deles a partir daquele momento. Por isso que João 14, ele começa, quando você for ler o contexto deste capítulo, lá no início, você vai ver Jesus começando com palavras de consolo. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus ainda fala sobre a casa do Pai. Ele começa ali, ele promete que ele vai preparar um lugar, uma morada, muitas moradas para cada um deles. E nesse contexto de despedida é que Jesus afirma: se me amais, guardarás os meus mandamentos. Escuta, Jesus não está tentando conquistar o amor, a graça e o amor dos seus discípulos. Eles já haviam sido chamados, acolhidos e amados. Já havia passado por esse tipo de processo. Também não estava ali ensinando que a obediência compra a salvação. Jesus não estava ensinando essas coisas. Mas Jesus estava ensinando que o amor verdadeiro produz uma resposta. Quem ama, você tem umas atitudes de amor para com o teu próximo. Às vezes eu dou uma bronca dos meus filhos e eles falam assim: vocês não me amam. O Heitor fala assim: vocês não gostam de mim? E a gente fala: é por te amar que a gente briga. É por te amar que a gente dá bronca. É por te amar que a gente chama atenção. Porque aí, se não chamar atenção, vai ter um comportamento errado diante de outras pessoas e vai passar vergonha. Se não saber se comportar em um ambiente, como é que vai crescer com outro ambiente se não sabe se portar? Eu conheço homens adultos com mais de 40 anos nas costas que não conseguem estar em um lugar e não comer tudo. Sabe aquelas pessoas que vão com uma festa e colocam as coisas na bolsa? Uma coisa é você chegar para o dono da festa e você não faz uma marmitinha para fulano, para ciclano, é uma coisa. Né? Tem famílias que têm esse hábito, esse costume. É uma cultura de família. Agora, você chega num casamento, você é convidado. Sabe que você é o convidado do convidado? Aí você chega lá e passa a mão nos doces, pega as lembrancinhas, as decorações e leva embora para casa. São comportamentos. E esse homem que eu conheço, ele, qualquer lugar que você for com ele, enquanto a comida não acabar, ele não vai embora. É impressionante. Impressionante. Certo? Tem lugar que eu estudei, né? A gente trabalhava com fotografia, né? E aí tem lá, né, o buffet montado, e tudo gente de alto padrão. Você pode até estar com fome, mas você não está ali para aquilo, você vai vir cá fazer negócio. Então você vai conversar com um, você vai conversar com o outro, você vai conhecer o pessoal, é para aquilo. A comida é uma questão social, você vai lá, pega um pãozinho, geralmente os pãozinhos são bem pequenininhos, pega um pãozinho, mastiga, pega um copo de suco, alguma coisa, e vai, né, sair com o pessoal. Então, a salvação é pela graça.
Achei. Jesus está ensinando que o amor verdadeiro produz uma resposta. Então, se você chegar na casa de alguém e você ama aquela pessoa, você vai ter uma resposta de atitude. O comportamento dentro daquele ambiente onde você está inserido. Você ama sua esposa, sua namorada, começa a namorar, chega na casa, o que você faz? Você respeita. Você senta no sofá, você não bota o pezão no cima do sofá. Só depois que casa, né? Depois que casa, os dias fazem isso, né? Bota o pezão em cima do sofá e tá tudo certo. Jesus aqui, ele não diz, se vocês me amam, terão uma emoção forte durante o culto. Jesus também não disse, se vocês me amam, saberão cantar todas as músicas que o cantor for cantar. Ele não disse também, se vocês me amam, terão uma aparência de religioso. Tem que usar terno e gravata. As mulheres têm que estar sempre de saia. Porque se vocês não fazem isso, vocês não me amam. Jesus não está dizendo isso. Ele disse, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, os meus ensinos. Isso significa que o amor por Cristo não permanece apenas nos lábios. Ele começa a alcançar as nossas atitudes. As nossas decisões, ele interfere diretamente nas prioridades. E ele começa então a transformar a maneira que nós tomamos as decisões, a maneira que nós conduzimos na nossa vida. Essa palavra atravessou primeiro o coração do pregador aqui. O amor pelo Senhor gera atitude. E agora que ela atravessou o meu coração, ela precisa atravessar o nosso. O que devemos nos perguntar hoje é, as minhas escolhas ainda demonstram que eu amo Jesus? Faça um reflexo da sua vida, uma análise dessa sua semana. As suas decisões que você tomou, reflete o teu amor pelo Senhor? Às vezes as palavras que eu disse. Porque é possível continuar frequentando uma igreja e ter um coração muito distante do Senhor. É possível cantar sobre Jesus e não obedecer a Ele. É possível trabalhar na obra e perder a intimidade com o Senhor da obra. Isso é muito fácil de acontecer. Por isso a palavra é para todos nós hoje. Amar Jesus é mais do que sentir algo por Ele. O sentir algo pelo Senhor é muito pouco quando a palavra significa amor. Eu conheço muitas pessoas que têm a famosa quedinha por Jesus. Falam, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu quero Jesus, mas não o buscam. Não guardam o mandamento. Jesus disse, se verdadeiros me amares, guardareis os meus mandamentos. Vivemos em uma época que o amor ele é tratado principalmente como um sentimento, ele é algo que eu sinto. Se eu sinto uma emoção, então eu amo. Se eu não sinto, então eu não amo. Isso não é amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre. Tem sofrido pelo Senhor? Aí diz que tudo suporta. Jesus por te amar sofreu. Jesus por te amar morreu. E para completar a obra da salvação, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando existe vontade, fazemos quando fazemos. Quando existe emoção, permanecemos. Quando o entusiasmo diminui, abandonamos. Por que muitos abandonam a igreja? Porque não amam. Deixam de sentir. Deixam de ter a emoção, o sentimento. E se eles começam a não sentir mais, eles já começam a perder o apetite, perdem então a empolgação e abandonam. Agora, quando nós amamos de fato,
nós suportamos. Porque todo ministério, toda igreja possui fases. Uma coisa que eu estudei há uns anos atrás, estava no ministério fluindo, voando no profético, a coisa acontecendo de uma forma que era surreal. Cada culto era algo sobrenatural. Eu comentava com alguns amigos e um amigo muito sábio falou assim para mim, pessoal, olha, não se apeguem a essas coisas que estão acontecendo hoje, porque isso tudo é passageiro. Eu repreendi ele, eu falei, jamais, e daqui para frente, daqui a pouco está lá no céu. Ele falou assim, entenda uma coisa, quando você olha para a história da igreja, a história da igreja é completa de fases. Israel passou por fases. Fases em que Deus falava, fases em que Deus se calava. Fases em que Deus operava milagres, prodígios e maravilhas. E fases em que Deus não operava absolutamente nada. Teve momentos em que Jesus ressuscitou mortos. Teve momentos em que Jesus não ressuscitou mortos. Ou você acha que Jesus passou somente por Lázaro lá? Era o único que ele conhecia que morreu naquele período inteiro? Ele fez 33 anos quando ele morreu. E durante os 33 anos da vida dele, ele só viu Lázaro morrer. Ou aquela menina, né, que as pessoas falaram, né, os pregadores já falam, Talita, que não é Talita o nome dela, né, que Jesus ressuscitou, a Bíblia não fala o nome dela, mas ele fala Talita Cumi, que significa menina levante. Não que o nome dela seja Talita, tá? Pelo amor de Deus. Na Bíblia, o amor não é demonstrado apenas por aquilo que sentimos, o amor é revelado por aquilo que decidimos fazer. Quando eu decido fazer algo, nisso define o meu amor. Quer ver uma coisa? Toda mãe ama seu filho, certo? Então começa a analisar o que uma mãe faz por um filho. Ela faz pelo marido? Ela faz por um amigo? Por um colega? Não. Porque o amor dela pelo filho faz ela fazer coisas que ela jamais faria por outras pessoas. Embora a palavra diga que a mulher deve amar o seu marido, então as coisas, na verdade, durante a história da humanidade, as coisas vão se invertendo. A mulher passou, acho engraçado quando essas coisas não fazem a melhor coisa. Mas é Bíblia, gente, tá? A Bíblia fala, é sobre a mulher cuidar do marido, amar o marido. A mulher do livro de Provérbios fala que ela levanta cedo, antes do sol nascer. Quando o marido levanta, o pão já está fresquinho. Minha esposa é uma mulher assim, quando eu vou trabalhar de madrugada, sai às vezes, eu pego o ônibus 3h55 aqui quando eu vou trabalhar com fotografia, e a minha esposa levanta junto comigo 3 horas da manhã. Eu vou me trocar, ela vai lá para a cozinha. Aí ela já começa a fazer o café, faz as coisas, já tudo pronto. Às vezes até o ovo mexido que eu vou comer antes de sair, né? Ela faz o ovo mexido para mim, deixa lá. Aí quando eu estou indo pela cozinha, ela está voltando para a cama. Aí quando eu vou, está tudo pronto. Como, levanta e tchau, vou embora. Aí entende o que a palavra fala. Então todo amor, ele é definido naquilo que eu decido fazer por alguém. Jesus não está desprezando os sentimentos. É maravilhoso sentir a presença do Senhor. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Chorar durante um louvor, durante um culto. Ser profundamente tocado pelo Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso. E não é descartável a importância disso. Só que isso não define o teu amor. O problema começa quando a nossa fé depende exclusivamente do que sentimos. Se eu sentir, eu dou glória. Se eu não sentir, eu não dou glória. Seja bem-vinda, minha amiga. China. Respira, toma folha, toma uma água. Existem dias em que sentiremos vontade de orar. Existirão dias que sentiremos cansados.
Porque sabemos para quem estamos fazendo. Já passou por aquela fase, aquele momento da vida que você fala assim, se eu pudesse hoje, eu nem ia para o culto. Ficava em casa. Dormia. Irmãos, de verdade, essa palavra atravessou meu coração de uma forma que vocês não imaginam. O meu amor tem que ser definido pelas minhas atitudes. Minha esposa sabe que eu não gosto de ir para cedo, portanto eu sou obrigado. E tivemos semanas bem puxadas, foi sexta para sábado, eu fui para o monte, saí de casa já era mais de meia-noite, cheguei em casa já era mais de 3 horas da manhã, quase 4. E eu era 3 horas da manhã, eu comecei a descer o monte, 3 horas da manhã, até secar Uber e voltar. Cheguei em casa, ainda fui preparar a palavra, porque Deus havia falado no meu coração, comecei a preparar a mensagem. Fui dormir, levantei depois para trabalhar. Trabalhei o sábado aqui o dia inteiro, foi um sábado puxado. Me programei para acabar às 8 horas, acabei parando às 9, graças a Deus. E aí começamos a montar tudo para poder fazer o culto de hoje de manhã. Fui para casa, já fui dormir já mais de meia-noite, né, mano? Vamos dormir já mais de meia-noite, ou seja, peguei a dormir. A corrida que falei, eu consegui acordar antes mesmo do celular despertar. Porque o celular para despertar às 7 horas da manhã, eu já estava acordado antes. E aí levantei, fui lá, botei um louvor. As minhas atitudes têm que ser por amor. Existem dias em que o culto será uma celebração maravilhosa. E existirão dias em que chegará a presença de Deus e exigirá uma decisão da minha vida. Uma atitude. Todos aqui já sabem da proposta que eu tinha, eu e minha esposa, antes de abrir a Igreja Arca. Que era uma proposta boa. Morar em um outro país, dirigir uma outra igreja em um outro país. Ia ser muito bom. Vivermos da obra. Mas Deus falou, não. Eu tenho outro propósito com você. Nos dirigiu para cá. Abre para mim João, capítulo 13, versículo 34. Quero começar então com um assunto de maturidade. O amor maduro, ele não desaparece quando a emoção diminui. Tem pessoas que só têm atitude cristã quando está sentindo alguma coisa. Ela está bem, ela está ali fazendo. Quando ela já não está legal, ela acabou. Olha o que diz João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus demonstrou o seu amor servindo, acolhendo, perdoando e entregando sua vida. Por amar Jesus, sofreu. O amor de Jesus não foi somente declarado, ele foi demonstrado. Presta atenção. Da mesma maneira, o nosso amor por Ele deve ser demonstrado. O seu amor pelo Senhor precisa criar forma. Nós demonstramos o amor por Cristo quando perdoamos, quando servimos, quando cuidamos de alguém. Demonstramos o amor por Cristo quando renunciamos o pecado, quando escolhemos obedecer, mesmo quando a obediência irá nos custar alguma coisa. O amor que nunca interfere em nossas decisões, em nossas escolhas, tornou-se apenas um discurso. Porque está apenas da boca para fora. Não está em atitudes. Os mandamentos de Jesus, eles reorganizam a nossa vida, a nossa trajetória de vida. Quando Jesus fala sobre seus mandamentos, ele não está se referindo apenas a uma lista de regras.
Ele está falando de tudo aquilo que ensinou e que ele viveu. Veja, seus ensinamentos podem ser resumidos em algumas direções essenciais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, amar a Deus. Agora eu volto para aquele amor de mãe. O cuidado, o zelo, a preocupação que uma mãe tem com um filho. É a mesma preocupação, zelo e cuidado que temos com Jesus. É o mesmo cuidado, zelo e preocupação que temos para com a pessoa do Espírito Santo. Porque se for assim, então nós oramos todos os dias. Nós buscamos todos os dias. Nós jejuamos, nós oramos. Por quê? Porque eu estou preocupado em ter um relacionamento com o Espírito Santo. E quando essas coisas deixam de acontecer, as minhas atitudes estão dizendo o quão grande é o meu amor por Ele. Segundo, amar ao próximo como Ele nos amou. Você tem amado o próximo? Às vezes, amar o próximo que a gente não conhece é mais fácil do que amar aquele próximo que a gente conhece. Ir na rua e entregar marmita, entregar um cobertor, ministrar um morador de rua. Às vezes até alegra o nosso coração, fiz algo bom. Mas enquanto o amor por Jesus tem que ser algo doído. Olhar para aquela pessoa que te feriu, te magoou, te entristeceu. E amar essa pessoa. Terceiro, perdoar como fomos perdoados. Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Ele fala, a oração do Pai Nosso, e ele diz lá: perdoe as minhas ofensas, ou seja, meus pecados, minhas falhas, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu, aquele que errou comigo, aquele que pecou contra mim. Você já parou para pensar se o critério da sua salvação dependesse da maneira que você perdoa o teu próximo? A oração do Pai Nosso diz: me perdoe assim como eu perdoo. Como você tem perdoado? Servir com humildade. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso é interessante demais. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz aponta para sacrifício. Mas às vezes a gente não consegue sacrificar um pouco de descanso na cama. Às vezes a gente não consegue sacrificar uma noite de pizza. Permanecer em sua palavra, cuidar dos necessitados, anunciar o Evangelho, fazer discípulos. Esses mandamentos alcançam todas as áreas das nossas vidas. Todas, ela interfere em todas elas. Eles entram na nossa casa, no nosso casamento, no trabalho, nas conversas, nas finanças, no relacionamento e também na nossa agenda. Eu começo a me organizar, por quê? Porque eu já organizo a minha semana. Vamos lá, terça-feira eu tenho estudo da palavra, eu preciso aprender as palavras do meu Senhor. Como eu posso amar um Senhor que deixou uma palavra para mim e eu não me preocupo em conhecê-la? Eu vou me preparar para os cultos aos domingos. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Jesus não deseja ocupar apenas um horário em nossa semana, Ele deseja governar a nossa vida. Não somos salvos porque frequentamos cultos. Absolutamente ninguém compra o amor de Deus servindo na igreja. Uma pessoa não é mais amada por Deus porque segurou um microfone, limpou o salão ou esteve presente em todas as reuniões. Isso não te faz ser mais amado por Deus.
Porém, também precisamos reconhecer uma verdade. Quando você ama alguém, você reserva um espaço na sua vida para aquela pessoa. Quando o seu filho tem que ir para a escola cedo, você deixa ele levantar sozinho? Você levanta, cuida das roupas, cuida do café da manhã. Isso já é uma rotina para você. O cuidado de quem você ama já é uma rotina, porque ele ocupou um espaço na sua vida. E qual é o lugar? Qual é o espaço da sua vida que Deus tem ocupado? Qual é, durante o seu dia, você fala, esse é o meu tempo com o meu Deus. Esse é o meu tempo com o meu Pai. Sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. Organizamos a agenda para um compromisso profissional, mudamos nossos planos para visitar um ente querido. Olha que interessante. Eu sempre costumo dizer que a mensagem primeiro bate em mim. E eu falei aqui que essa mensagem ela perfumou meu coração, ela atravessou o meu coração. Porque às vezes eu falo assim, meu Deus, preciso orar, preciso buscar. E às vezes eu estou tão cansado, eu só quero deitar na minha cama, dormir. Quando eu levanto de manhã, eu tenho que fazer a correria do dia a dia, já se inicia. E antigamente eu já cheguei a colocar o celular para despertar, para acordar 3 horas da manhã e orar. E eu não faço mais isso. E a mensagem do culto passado, que foi uma mensagem que Deus também bateu muito em mim. O Senhor nos instruiu que a voltar às primeiras obras. Existe um caminho de volta, quando você começa a se esfriar no Senhor, você começa a se enfraquecer, existe um caminho de retorno. E esse caminho de retorno é voltar às primeiras obras. Voltar ao que você praticava quando você aceitou Jesus, quando você começou na igreja. E eu comecei a lembrar, eu ia em todo culto. Eu queria estar em todos os cultos. E era na Assembleia, então era de segunda a segunda tinha culto. Eu queria estar todo dia na igreja. O pessoal que me conhecia falava assim, tá virando uma beata. E o que é beata? Eu nem sabia o que era beata. E eu tinha 15 anos, gente. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar às primeiras obras. Falamos do culto da manhã. E esse foi o motivo pelo qual eu já levantei cedo. Já quis deixar tudo pronto. Cheguei na igreja aqui, já era 9 alguma coisa, né? Programei para chegar 9 horas. Eu chegar às 9h15, 9h10, a gente parou no mercado, né? Depois, enfim, temos algumas coisinhas antes de chegar. Então, irmãos, escutem. Volte às primeiras obras. Assim como a mensagem lá atrás perfurou meu coração, essa daqui também perfurou meu coração. Porque eu separava tempo para Deus. Eu separava tempo para Ele. Eu queria ir para o monte, eu queria estar orando, eu queria buscar. E aí? Quando nós amamos, separamos tempo para tudo aquilo que a gente acha importante. A gente separa tempo para o descanso, a gente separa um tempo para o lazer, para qualquer coisa que seja do nosso interesse. Não existe pecado em descansar, passear, ou estar com a família. A família é bênção de Deus. E o descanso também é necessário. Não estou dizendo para você ter que iniciar essas coisas. O problema começa quando tudo encontra lugar em nossa vida. Mas Jesus recebe apenas aquilo que sobra. Isso é em todas as áreas, meus irmãos. E é bom falar isso agora que o momento de oferta já passou. Porque isso também toca nas suas finanças. Eu me preocupo primeiro com a noite de pizza, o que eu vou gastar na pizzaria, o que eu vou gastar numa saída, o que eu vou comprar com alguém no shopping. E aí sim, o que sobrar, eu dou. Por isso, quando fala de dízimo, o dízimo ele fala que é a primeira parte. É os 10% que você ganha. Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, você devolve o dízimo. Por quê? Porque é o lugar que ele ocupa na sua vida. O primeiro na minha vida é Deus. Aí voltando para o versículo, amar Deus acima de todas as coisas.
Nunca entregar apenas aquilo que sobra. Quando você oferta apenas aquilo que sobrou da sua conta, o que sobrou de uma conta, o que sobrou de uma noite, de uma saída, você está dando apenas aquilo que sobra para o Senhor. O problema não está em um domingo vivido com a família, o problema está em uma vida na qual Cristo, a comunhão, o serviço e a missão sempre fica para depois. Depois eu oro, depois eu penso, depois se sobrar eu oferto, depois se sobrar tempo eu vou servir na casa do Senhor. Quando o reino de Deus pode ser constantemente substituído por qualquer outro, por qualquer outra programação, precisamos examinar as nossas prioridades. Eu quero ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Olha que interessante. 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Veja, observe que o texto não está falando apenas em estar nas reuniões. Ele também fala de considerar uns aos outros, estimular o amor e incentivar as boas obras. Incentivar o irmão ao servir ao ministério. Ei, vamos servir, irmão. Você pode ficar na porta hoje. Amanhã você pode vir aqui varrer. Depois você pode vir aqui passar um pano. Depois você pode recepcionar uma pessoa. Você pode tirar umas fotos. Você pode entregar uma palavra. Cantar um louvor. Nós não congregamos apenas para receber. Nós congregamos porque a nossa presença também fortalece alguém. Sabe quando você chega aqui e você encontra com outra pessoa e isso te fortalece? Chegamos aqui bem cedo aí com a esposa, pequenos, e aí deu 9h30, 9h40, 9h45, ninguém, nada, eita Jesus, só nós. Aí quando deu 10h02, minha esposa estava preparando para iniciar, hoje eu estou chegando. Minha esposa falou assim, vamos começar porque eu acho que é só nós. Amém. Agora Deus, depois chegou o Guilherme, chegou a Luana, chegou a Dora, chegou a Maria. Isso fortalece, isso motiva. Isso faz dizer assim pra gente, vale a pena o esforço. A presença de cada um nos fortaleceu. A nossa oração sustenta alguém. Você sabe que o seu orar sustenta uma alma, sustenta uma vida. O nosso abraço acolhe alguém. O seu serviço para a obra permite que alguém seja cuidado. Olha que importante. Servir ao Senhor. A nossa adoração encoraja alguém que chegou quase desistindo. A igreja não é evento que simplesmente viemos ali para assistirmos quando não temos outro compromisso. Igreja é uma família espiritual a qual nós pertencemos. Eu faço parte de uma família espiritual. Quem ama Jesus aprende a amar aquilo que Jesus ama. E Jesus ama a sua igreja. É possível confessar Jesus com os lábios e deixar de segui-lo com os pés. Vocês sabiam disso? Conheço pessoas que dizem, eu amo ao Senhor, mas eu não preciso estar numa igreja para amar ao Senhor. Nós acabamos de ler o livro de Hebreus.
não deixe de congregar, como é costume de outros. Jesus disse em Lucas 6,46. Põe aqui, João. João 6,46. Lucas, perdão. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lê comigo aqui se sua lista de boa, não está muito comigo. Vamos lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa é uma pergunta muito séria que Jesus deixa para todos. Chamar Jesus de Senhor significa reconhecer Ele como uma autoridade. Então nós não podemos dizer que Ele é Senhor e ao mesmo tempo permitir que nossas vontades tenham sempre a palavra final. Eu amo e Tu és Senhor, mas eu não quero congregar. Eu amo, Tu és o meu Senhor, mas eu não quero ser pertencente a nenhuma família espiritual. Eu amo e Tu és o meu Senhor, mas não do meu dinheiro. Eu amo e Tu és o meu Senhor, mas não do meu tempo. Seguir Jesus envolve renúncia. Está no livro de Lucas, né, João? Vai para o capítulo 9, versículo 23. Olha o versículo que aponta para a renúncia. Dizia a todos, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue suas vontades, negue seus desejos, negue as suas ideias. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que você tem que sacrificar hoje para me servir? O que você tem... A mim não, tá, Jesus? O que você tem que sacrificar hoje para tomar a decisão e vai começar a demonstrar com as suas atitudes que você verdadeiramente ama a Jesus e que Ele é o seu Senhor? Nós vemos em uma nação, uma geração, que deseja um Cristo que console, mas que nunca confronte. Que abençoe, mas que nunca governe. Que perdoe, mas que nunca me transforme. Que esteja disponível quando for necessário, mas que não interfira nas minhas escolhas. Porém, o Jesus que salva também é o Senhor que chama. Ele diz: siga-me, perdoe, sirva, ame os seus inimigos, ame quem te faz mal, vá e anuncie o Evangelho da salvação, faça discípulos. Por isso é possível não ter abandonado Jesus com os lábios, mas estar deixando de segui-lo. Por isso que ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Será que se Jesus te encontrasse hoje, ele diria o quê? Filho amado. Ou será que ele diria: você me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante? Por isso é possível não ter abandonado Jesus com os lábios, mas estar deixando de segui-lo com os pés. Continuamos dizendo que amamos, mas não servimos como antes. Continuamos cantando, mas já não buscamos como antes. Continuamos acreditando, mas o reino deixou de interferir a nossa rotina. O id foi substituído pelo comodismo. O serviço foi substituído pela conivência. A comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo foi substituída pelo isolamento. Prefiro ficar só. Quando Jesus diz para você ficar, fazer parte, a disponibilidade foi substituída pela frase:
não tenho tempo. Quando eu puder. Outro dia. Depois eu faço. E quase nunca podemos. Porque sempre existirá alguma coisa tentando ocupar o lugar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Presta atenção. Jesus não tem compromisso com pessoas desocupadas. Jesus nunca vai chamar você quando você não tiver nada para fazer. Quando você estiver totalmente desocupado, de férias. Deus sempre vai chamar você. Quando você tiver seus afazeres. Compromissado. Por quê? Porque você tem compromissos. E pessoas comprometidas servem melhor. E Ele vai te chamar para ter compromisso com Ele. Isso interfere na sua rotina. Não perdemos o amor por Cristo de uma vez. O enxergamento ele sempre vai acontecer aos poucos. Primeiro deixamos uma oração. Depois deixamos uma oportunidade de servir. Começamos então a nos acostumar a não participar mais. Depois já não sentimos falta de mais nada. O culto já não sente mais falta. E aquilo que antes era prioridade transforma-se em uma opção. A grande questão não é apenas que deixamos de fazer. A grande questão é o que está acontecendo dentro de nós e não estamos percebendo. Quando perdemos o prazer de servir, precisamos aprender a voltar à fonte. Quando perdemos o desejo de congregar, precisamos aprender a voltar à fonte. Quando perdemos a compaixão pelos que ainda não conhecem Jesus, precisamos voltar à fonte. Quando tudo se torna pesado, precisamos voltar à fonte. Porque o Evangelho não nos chama simplesmente para recuperar atividades. Ele nos chama para recuperar o relacionamento com Cristo. Aleluia. Jesus não nos chama para uma agenda mais cheia, mas para um coração mais inteiro, disponível para Ele. Depois de dizer que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos, Jesus faz uma promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco. Jesus sabia que os discípulos não conseguiam obedecer apenas pela força humana, por isso prometeu o Espírito Santo. A mensagem não é esforce-se, esforce-te mais, até conseguir provocar o amor de Jesus. Não. A mensagem é: volte-se para Cristo. Permita que o Espírito Santo transforme seu coração e deixe esse amor, então, te conduzir à obediência. Deus não está procurando pessoas que nunca se cansam. Ele está procurando pessoas que, quando se cansam, sabem onde renovar as suas forças. Escuta, você não é de ferro. Você cansa. Às vezes no culto de manhã vai te dar sono. Dá sono. Você fica assim, pescando. Uma vez eu estava no meu primeiro filho quando nasceu, o Azaf. Eu tinha trabalhado 12 horas de plantão. Fiz das 6 da manhã até as 6 da noite. Fiz um jantar em casa com o pessoal que eu conhecia. Foi uma bênção. E aí agora eu vou descansar. Aí eu trabalho de tarde. Aí vai para o hospital. Primeiro filho, você não sabe como funcionam as coisas. Eu achei que era 1, 2 horas, já estava com o bebê na mão. E aí eu todo desesperado, não sei o quê. E aí depois, conversando com a médica, 2, 3 horas depois, a médica
conversou comigo e falou assim, olha, trabalho de parto é chamado de trabalho de parto porque é como um período de trabalho. Quantas horas por dia você trabalha? 12. Falei, não, o trabalho de parto é de 8 a 12, às vezes até 15 horas. Falei, meu Deus. Posso cantar. E fiquei numa cadeira dura até de manhã, tentando dormir, não conseguia. Quando minha mãe chegou umas 7, 8 horas da manhã pra me ver, ela falou, nossa, sabe essas cadeiras duras? Aquelas cadeiras que é tipo de escola de madeira, sabe? E ela falou assim, ali tem um sofá tão gostoso. Quando eu olhei na outra recepção, no sofá, eu falei, se eu soubesse, eu tinha dormido ali a noite inteira. E aí quando eu saí, depois meu filho nasceu e tal, e era um dia de discipulado. Eu saí, fui pra casa, organizei as coisas por conta da chegada do bebê. E aí quando eu olhei pro relógio, era hora de discipulado. Eu fui virado pro discipulado, porque eu amava Jesus. E eu queria estar em tudo. E eu fiquei no discipulado, escutando o discipulado. E daqui a pouco aquela voz de professor falando. E eu comecei. E apaguei. Aí o rapaz estava ministrando e falou assim, Diogo. Aí ele falou, Diogo. Eu assustei, juntei a cadeira da frente, sabe? Dormi. Acontece, nós somos de fé. Deus está procurando pessoas que nunca falham. Ele está procurando pessoas que quando reconhecem que se afastam, voltam. Você cair é uma coisa. Você falhou. Permanecer caído é sua decisão. Pedro falhou. Negou Jesus 3 vezes. Porém, depois da ressurreição de Jesus, Jesus não perguntou a Pedro quantas atividades ele conseguia realizar. Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E depois de Pedro responder, Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus conecta o amor à missão. Você me ama? Então cuide. Você me ama? Então sirva. Você me ama? Então não abandone as pessoas que coloquei em suas mãos. Cada pessoa que Deus coloca no seu caminho, é Deus colocando no seu caminho. Não abandone. Eu tive um líder uma vez que ele falou para mim assim, ei, abre mão dessa família. Essa família não quer nada com Deus. Você está aí anos tentando, buscando e não quer nada com Deus. Esquece essa família. Eu falei, mas nem Jesus esqueceu de mim, por que eu vou esquecer? Jesus não me deixou para trás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes de você ir para a igreja, aceitar Jesus e viver uma vida com Deus, quantos convites você recebeu durante a sua vida? Quantas pessoas te chamaram? Ou será que você veio no primeiro convite? Você me ama? Então siga-me. O serviço não substitui o amor. O serviço, ele nasce do amor. Primeiro eu amo, então eu o sirvo. Eu não posso servir para amá-lo. Eu amo, e o meu amor por ele nasce do meu serviço. A missão não compra a graça, a missão é uma resposta à graça que recebemos. Não servimos para que Jesus nos ame, servimos porque ele nos amou primeiro. Não anunciamos o Evangelho para conquistar um lugar diante de Deus. Anunciamos porque Ele nos alcançou e não podemos guardar essa notícia apenas para nós. Já imaginou se o Brasil tivesse sido campeão? A felicidade de todo mundo saindo e gritando, é campeão, é campeão, é campeão. Porque Deus te contagia. O amor pela Escritura e pela Palavra é a mesma coisa. Você quer anunciar aos 4 ventos que Jesus salva.
Anunciamos porque Ele nos alcançou e não podemos guardar essa notícia apenas para nós. Não congregamos por medo de sermos punidos. Porque se eu não for para o culto, o pastor vai me pôr de volta. Porque se eu não for para o culto, o pastor vai achar que eu estou desviado. Congregamos porque pertencemos a Cristo. E porque pertencemos a Cristo, pertencemos uns aos outros. Eu preciso de cada um de vocês. E seus irmãos precisam de você. Hoje eu não quero que você olhe para a pessoa que não veio para o culto. Eu quero que você olhe para si mesmo. Não pense em quem deveria estar ouvindo esta mensagem. Às vezes a gente dessa, né? Fulano tinha que ouvir esta mensagem. Não pense em quem deveria estar ouvindo. Olhe para dentro de si. Pergunte ao seu coração: meu amor por Jesus ainda governa as minhas escolhas? Pergunte para si mesmo. Olhe para dentro de si. Reconheça você. Jesus recebe o melhor do meu tempo ou apenas aquilo que sobra do meu tempo? Eu continuo servindo com alegria ou eu passei a enxergar tudo como um peso? Eu ainda me importo com as pessoas que não conhecem a Cristo? Ou é apenas um problema delas? Eu ainda sinto a responsabilidade pela comunhão e pelo cuidado com os meus irmãos? Escuta, essas perguntas é o que eu fiz a mim mesmo. A minha vida confirma aquilo que meus lábios cantam. É bonito cantar. E mais 1000 milhas eu caminho quando olho pra ti. Mas aí um culto a mais fica pesado. Um serviço a mais fica cansativo. Cantar, ministrar oferta, pregar, orar 2 vezes ao dia, exaustivo. Por isso que eu digo que eu também me coloco diante dessas perguntas. Porque um pastor, ele pode pregar, pode preparar cultos, ministrar, resolver problemas, carregar equipamentos e trabalhar para a igreja, mas perder a intimidade com o Espírito de Deus. É possível estar ocupado com a obra e distante do Senhor da obra. Portanto, essa mensagem não vem de alguém que está acima de vocês, ela vem de alguém que também precisa guardar a palavra, precisa guardar o coração e responder diretamente ao chamado de Jesus. Eu também preciso dizer: Senhor, não permita que o trabalho para ti seja caminhar contigo. Não permita que minha função substitua a minha devoção. Todos nós precisamos voltar ao mesmo lugar, aos pés de Jesus. Para concluir esta mensagem, Jesus continua perguntando: tu me amas? Não responda depressa. Não responda apenas com uma canção. Permita que sua vida responda. Se eu amo, esse amor aparecerá na maneira como trato minha família. Aparecerá da maneira como eu perdoo, na minha disposição para servir, no cuidado com os meus irmãos. Ele aparece na nossa busca, na nossa fidelidade para com Deus, para com as pessoas. Ele aparece na minha vontade de anunciar o Evangelho e nas prioridades que eu começo a estabelecer na minha vida. Jesus não está nos chamando
simplesmente para voltar a uma programação. Ele está nos chamando para voltar a Ele. Porque quem volta verdadeiramente para Cristo, volta a amar Sua presença, Sua palavra e o povo dele. E consequentemente a sua missão. O chamado desta noite não é preencha mais um lugar, preencha mais um dia da sua agenda. O chamado é entregue novamente todo o teu coração. Por isso eu quero, nesta manhã, convidar você a fechar os seus olhos. Não olhe para quem veio, não pense em quem faltou no culto, não procure destinatário desta mensagem. Deixe o Espírito Santo falar com você. Existe alguma área da sua vida na qual Jesus deixou de ser prioridade? Existe algum chamado que você abandonou? Existe porventura alguém que Deus mandou você cuidar, mas você deixou pelo caminho? Existe um serviço que antes era realizado com amor, mas hoje se tornou apenas uma obrigação? Existe um pecado que você sabe que precisa abandonar? Hoje Jesus não está nos humilhando, Ele está nos chamando. A voz que confronta é a mesma voz que nos perdoa. A mão que aponta o caminho é a mesma mão que foi ferida na cruz por nós. Ainda existe graça para um recomeço. Ainda existe uma oportunidade de responder ao seu chamado. Nós não sabemos quantas oportunidades ainda teremos para obedecer, perdoar, servir, amar alguém, anunciar o Evangelho e cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas temos esta oportunidade hoje. E uma chance igual a esta pode não se repetir. Não responda à cobrança de um pastor, responda ao amor de Cristo. Se você reconhece que precisa renovar sua entrega, retomar a sua comunhão com Cristo, recuperar a alegria de servir ou simplesmente dizer novamente: Jesus, eu te amo e quero viver de acordo com a tua vontade. Se coloque de pé em nome de Jesus.